Olá, gente, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje, quinta-feira, 23 de abril de 2020, nós teremos a aula de História e Geografia. Para a aula de História de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos a aula passada sobre os indígenas. Só que hoje nós vamos estudar a partir da página 260. Falar um pouco sobre as brincadeiras indígenas. Lembrando que no último domingo, dia 19 de abril, é o dia em que se comemora o Dia do Índio, dia desses povos tão importante para a formação da nossa gente e para a construção da cultura popular brasileira. Tendo em vista a importância desses povos para todos nós, eu dispus na plataforma durante a semana, na segunda-feira, uma atividade extra sobre os índios, sobre o povo indígena. Lá tem um texto e algumas questões que vocês deveriam copiar no caderno e responder as questões de acordo com o texto que estava disposto na atividade, certo? Hoje, retomando, nós vamos ver algumas brincadeiras indígenas. Dentre elas, temos brincadeiras que muitos de nós conhecemos, né? Como o peão. Não, o peão de hoje não é o mesmo peão, o mesmo formato do peão indígena, mas também surgiu dessa cultura indígena. Ele advém dessa cultura criada pelos povos indígenas. E nós temos aqui 3 exemplos de brincadeira indígena no módulo na página 260, que é a peteca, o peão e o barbante. Vou mostrar para vocês cada um deles mais detalhado no módulo de vocês. Nós temos aqui no módulo 1 de vocês, certo? Essas 3 brincadeiras que eu falei. A primeira é a peteca, que hoje já é um pouco mais modernizada, mas também advém desse modelo de peteca indígena. A segunda é o peão, que também é um pouco mais modernizado, né? Diferente do peão de hoje, mas o de hoje surgiu a partir desse daí, da cultura indígena. E o outro é o barbante. Algumas crianças, ou poucas, ainda brincam de barbante, certo? Então, partindo disso, a gente vai... E do texto que nós vimos na plataforma como atividade extra, nós vamos desenvolver a atividade, né? Realizar a atividade que está na página 262. Porque na página 261 também tem mais um texto que vai nos ajudar a entender um pouco sobre os indígenas, sobre como eles são tratados na legislação brasileira, certo? Ou seja, na lei brasileira. E vai mostrar também 3 tribos indígenas muito importantes no nosso Brasil, certo? O Sateré Maué, lá em Manaus, o Cadiué, em Mato Grosso, e o Crarô, em Tocantins. 3 tribos indígenas e ainda remanescem, ou seja, e ainda existem, conseguiram resistir à opressão dos curumins, de nós, homens brancos, ao longo do tempo e da história, né? Mantendo vivo entre nós esses personagens tão relevantes para a história do nosso país. Então, eu desejo a vocês uma boa aula, aproveitem bastante e procurem entender o máximo sobre esses povos que marcaram de forma tão intensa a construção da nossa cultura e da história do povo brasileiro. E sem esquecer também que o sangue desses povos, lá atrás, dos primeiros indígenas, que estavam aqui onde os europeus chegaram, ainda corre em nossas veias. Mesmo não sendo puros indígenas, temos em nossas veias o sangue desse povo que também lutou e ainda hoje luta para preservar os recursos naturais da nossa terra e para manter viva a cultura nativa das tribos, certo? Em geografia, vamos agora para a aula de geografia, certo? Para a gente também dar continuidade à nossa aula. Lembrando que, me permitam voltar um pouco, que também na terça-feira, né, se comemorou o dia de Tiradentes. Tiradentes foi um personagem de muita importância para o povo brasileiro. Nas atividades que eu mandei para vocês, impressas pelos pais, na última sexta-feira, foi uma atividade relacionada a Tiradentes. Lá tem um breve texto e a partir do texto vocês vão responder as questões,
certo? Todas as questões estão dentro do texto e as que não estão são pessoais. Então, procure responder com eficiência, procure responder da melhor forma possível, para que vocês possam obter o conhecimento necessário acerca desse personagem tão importante também para a história do povo brasileiro, tá bom? Eu vou mostrar aí para vocês a atividade que foi na folha para os pais de vocês e explicar um pouco diretamente nela o que vocês devem fazer e como deve ser feito. Ó, gente, tá? E eu trouxe para vocês aí a atividade, certo? A atividade Tiradentes é essa daqui. Vocês vão ver a partir desse texto, vão dar uma lida, preencher direitinho o cabeçalho e dar uma lida no texto e a partir do texto responder as questões, certo? São apenas 4 questões, vocês respondem e daí a gente vê depois a correção, tá certo? Agora nós vamos para a aula de geografia. Gente, na aula de geografia de hoje, nós vamos estudar lá no módulo, na página 311. É o nosso último assunto de geografia do módulo 1. Né? Uma aula de hoje, nós vamos fechar o módulo 1 de história e também estaremos fechando o módulo 1 de geografia. Então eu peço a vocês que atentem responder as atividades para que a gente possa, a partir da semana que vem, já estar iniciando o módulo 2, certo? Nas outras disciplinas. Lembrando que nós já iniciamos o módulo 2 na disciplina de português, tá bom? Ó, nós temos aí na página 311, em geografia, o nosso tema de hoje é a representação dos espaços de um município. Nós sabemos que o município é a cidade, né? O espaço onde nós moramos. Digamos, o Brasil ele tem 4 divisões geográficas, né? A divisão territorial nacional, que é a mais ampla. Depois vem a divisão regional das 5 regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Depois vem a divisão estadual, e são dos estados, os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal. E em seguida vem a divisão menor, e a dos municípios. Né? Cada estado tem os seus municípios. Como exemplo, vamos tomar a nossa cidade. Porto Calvo é um município do estado de Alagoas. Pois bem, tendo compreendido o que é município dentro da sua divisão geográfica, nós vamos ter aí na página 311 um mapa que representa o espaço de um tamanho reduzido, na visão vertical em uma espécie plana como uma folha de papel. O mapa, como a gente sabe, é uma ferramenta cartográfica que nos dá a possibilidade de estudar a área territorial de um município, certo? Algumas informações do município, como limites do território e a presença de estradas e rios, entre muitas outras, podem ser representadas através de um mapa, certo? No mapa a gente vai ver a área do município, os seus limites, né? Os municípios que estão ao redor, as principais estradas, principais rios. O mapa vai nos proporcionar observar todos esses elementos de um município ou de vários municípios, dependendo do mapa em que nós estivermos explorando, certo? Aí nós temos aí um mapa do município de Curitiba e seus municípios vizinhos, tá certo? Nesse mapa a gente tem toda uma legenda e está apresentando para nós onde está o título do mapa, onde está a legenda, qual é a fonte do mapa, ou seja, de onde os dados foram criados, a escala do mapa. A rosa dos ventos indica os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então o mapa ele tem todas essas informações. E é importante a gente conheça e saiba o significado de cada uma delas. Isso vai favorecer a nossa compreensão em estudos e análise de mapas em fases posteriores da nossa vida. No nosso cotidiano também, quando a gente quiser conhecer as divisões de um determinado estado, de um determinado município, seus limites, quais são as cidades vizinhas, as mais próximas, as mais longes, ou seja, isso vai estudar o mapa adequadamente nos favorece em conhecer melhor o contexto geográfico em que nós estamos inseridos e também o que nós não estamos inseridos, mas podemos observar a partir das representações que o mapa oferece. Tá bom? Aí nós vamos lá na página
do 312 e tem uma questão, só uma questão, né? É uma atividade e tem apenas uma questão. Ela vai pedir para a gente observe o mapa a seguir e depois relacione seus elementos ao texto correspondente. Os elementos que ela fala é o que eu falei há pouco. O título, a legenda, a rosa dos ventos, a escala e a fonte, que são todos os elementos que transmitem para nós os dados daquele município que está no mapa, certo? Aí nessa questão nós temos na primeira questão nós vamos relacionar, né, os elementos aos textos, ao que eles informam. Aí na letra A nós vamos colocar a parte maior do município de Campinas, se é urbana ou se é rural, e depois os municípios vizinhos, certo? Para essa atividade, eu vou querer também que vocês façam em casa um estudo do nosso município, tá bom? Eu quero que vocês façam considerando os dados desse mapa que tem aí de Campinas na atividade da página 312. Eu quero que vocês não construam um mapa, mas no caderno de geografia, vocês vão fazer o cabeçalho, colocar a data de hoje como tarefa de casa e vão escrever quais são os municípios que fazem limites com Porto Calvo, tá certo? Dêem uma estudada aí, podem pesquisar na internet, se tiverem livros, pesquisem livros, pesquisem com os pais, com todas as fontes possíveis de pesquisas, vocês podem utilizar para estar resolvendo essa atividade de casa, que vocês vão fazer uma lista dos municípios que fazem limite com Porto Calvo, tá bom? Por que Porto Calvo? Porque Porto Calvo é o nosso município e é importante também que, além de nós conhecermos os municípios propostos pela atividade do módulo, nós possamos conhecer melhor o nosso município. Tenham todos uma boa aula, bons estudos e não esqueçam, qualquer dúvida, podem mandar mensagem no meu privado ou deixar comentário nesse balãozinho que tem embaixo na plataforma. Um abraço, boa aprendizagem a todos. E se Deus quiser, muito em breve, estaremos voltando à nossa sala de aula. Tchau, tchau.